Olá! Hoje eu vou falar sobre a unidade 5 da disciplina de Química Ambiental, que aborda um conjunto de temas extremamente relevantes para compreendermos como as ações humanas impactam no meio ambiente. Fertilizantes, metais pesados e compostos orgânicos sintéticos serão abordados. Esses três grupos de substâncias estão profundamente conectados aos grandes desafios ambientais do século XXI, como a contaminação do solo, da água, da atmosfera e, consequentemente, dos organismos vivos, incluindo nós mesmos. Para começar, é importante lembrar que, como afirmam Peter Atkins e Lorena Jones, a química ambiental busca compreender o comportamento das substâncias no ambiente e seus efeitos sobre os sistemas naturais. Ou seja, mais do que estudar fórmulas, ela tenta explicar como as nossas ações alteram os ciclos naturais e afetam a vida do planeta. Inicialmente, nós vamos falar sobre os fertilizantes. Os fertilizantes são substâncias aplicadas no solo para melhorar a disponibilidade de nutrientes para as plantas. Eles podem ser naturais, como o esterco e a compostagem, por exemplo, ou sintéticos, esses que são produzidos industrialmente. Segundo Geraldo Hold, pesquisador da geoquímica ambiental, o uso de fertilizantes sintéticos transformou profundamente a agricultura moderna, permitindo um aumento gigantesco da produtividade. Os principais nutrientes fornecidos por eles são o nitrogênio, fósforo e potássio, formando os conhecidos NPK. Porém, o problema acontece quando o uso é excessivo. O nitrogênio, quando aplicado no solo, por exemplo, nem sempre é totalmente absorvido pelas plantas. Uma parte se perde para o ambiente, causando fenômenos como eutrofização nos rios e lagos. Isso ocorre quando o excesso de nutrientes provoca a proliferação de algas e, posteriormente, a morte de peixes. Também a formação de óxido de nitrogênio, que são gases poluentes que contribuem para a chuva ácida e para o aquecimento global, bem como a acidificação do solo, que afeta a fertilidade desse solo a longo prazo. Já o fósforo é um recurso não renovável. Seu uso intensivo pressiona reservas minerais e, quando carrega-se para os rios, também contribui para o fenômeno da eutrofização. Um exemplo muito conhecido é o caso do Lago Erie, nos Estados Unidos, que sofreu severas florações algais devido ao excesso de fosfatos provenientes da agricultura e de detergentes também. Portanto, um dos grandes desafios atuais é desenvolver fertilizantes mais eficientes, bem como tecnologias de liberação controlada e práticas agrícolas sustentáveis, como a rotação de culturas e a utilização de biofertilizantes, que estão em alta hoje em dia, mas ainda não da forma que é necessário para que o mercado mude. Agora, então, vamos passar a falar sobre os metais pesados, que é o segundo tópico da unidade e que inclui elementos como o chumbo, o cádmio, o mercúrio, arsênio e cromo. Eles são chamados pesados não só por a sua massa atômica elevada, mas principalmente pela sua toxicidade, a sua cumulatividade e a resistência à degradação. De acordo com Thomas Spiro, que é um autor de referência em química ambiental, a principal preocupação com esses metais é que eles não se degradem. Uma vez liberados no ambiente, eles podem permanecer ali naquele local por décadas ou até séculos. As fontes mais comuns são, por exemplo, a mineração e a extração de metais, a indústria metalúrgica em si, a queima de combustíveis fósseis e fertilizantes fosfatados, que podem conter cádmio, como lâmpadas, baterias, eletrônicos descartados incorretamente, por exemplo. Um dos casos mais emblemáticos de contaminação por metais pesados é o acidente de Minamata, que aconteceu no Japão,
onde o despejo de mercúrio no mar causou graves problemas neurológicos na população. No Brasil, nós também temos exemplos recentes, como as contaminações por metais associados aos rompimentos de barragens, como, por exemplo, em Mariana, em Brumadinho, que foram tragédias enormes, onde aconteceram um rompimento de barragem de rejeitos, que liberaram em grandes quantidades ferro, manganês, arsênio e outros elementos. Os metais pesados também podem causar danos renais e hepáticos, o comprometimento do sistema nervoso e efeitos cancerígenos, como o cádmio e o arsênio, por exemplo. Além disso, nós também citamos a bioacumulação na cadeia alimentar e dentre outros efeitos controversos. Segundo o pesquisador Antônio José Ferreira, um dos maiores desafios é encontrar métodos de remediação eficientes, com a fitorremediação, que utiliza plantas para retirar metais do solo, e técnicas de precipitação química e adsorção. Também gostaríamos de falar sobre os compostos orgânicos sintéticos que estão inclusos na unidade. É o terceiro grupo estudado e esses compostos incluem pesticidas, solventes industriais, plásticos, combustíveis e uma enorme variedade de moléculas fabricadas pelo ser humano, como destacam Atkins e Jones, por exemplo. O número de compostos orgânicos sintéticos já passa de dezenas de milhões, e muitos deles possuem propriedades químicas que dificultam sua degradação no meio ambiente. E isso explica problemas como a bioacumulação em tecidos gordurosos de animais, a persistência por décadas em solos e sedimentos, a toxicidade para organismos não-alvo e a contaminação de água subterrânea. Um grupo particularmente preocupante são os POPs, que são poluentes orgânicos persistentes, como o DDT, que é um pesticida muito conhecido, PCB, que é bifenilas policloradas, dioxinas e furanos, e esses compostos podem viajar longas distâncias pelo ar, acumulando-se até mesmo pelo Ártico. Outro exemplo atual é a discussão sobre os microplásticos e os PFAs, conhecidos como Outro exemplo atual é a discussão sobre os microplásticos e os PFAs, conhecidos como químicos eternos, usados em panelas antiaderentes, espumas e embalagens. Eles possuem ligações carbono-flúor. Outro exemplo atual é a discussão sobre os microplásticos, que é um grande problema, e os PFAs, conhecidos como químicos eternos, usados em panelas antiaderentes, espumas e embalagens. Eles possuem ligações carbono-flúor extremamente estáveis e estão sendo encontrados no sangue humano e até na chuva, como reforça Rafael Jorge, autor de Princípios de Química Ambiental. O estudo desses compostos é essencial para orientar políticas públicas, regulamentações e tecnologias de tratamento. Com isso, nós podemos concluir que a unidade 5 e a última unidade também mostra que o desenvolvimento econômico depende de substâncias químicas, fertilizantes, metais pesados e compostos sintéticos, por exemplo. Mas também nos alerta para os impactos negativos que eles podem causar quando não há controle e nem responsabilidade. Com base nos autores que citei e nas evidências científicas atuais, podemos concluir que a química ambiental não busca proibir o uso dessas substâncias, mas sim compreender, controlar e minimizar seus efeitos, promovendo um equilíbrio entre produtividade, tecnologia e preservação ambiental. A educação e a pesquisa são fundamentais para que possamos desenvolver soluções mais seguras, mais limpas e mais sustentáveis para o futuro. Muito obrigada. Concluímos, então, todas as unidades de Química Ambiental.